Bom que a gente fecha o olho para orar quando abre, pipoca a gente, né? Então sempre dá um brilho a mais aí. Então, só repetindo para quem chegou agora, se alguém não tem alguma das partes da apostila, pode pegar com o irmão Renan. Não tem apostila nova ainda, mas então acho que está até a página 26, 28 ou 29. Se alguém não tem destas páginas, pode pegar com o Renan. Vamos lá então, né? Bom, pessoal, retomando um pouquinho assim, né? O que nós estamos fazendo aqui? Afinal de contas, assim, jornada de transformação, de repente tu já pegou no embalo aí, qual é o propósito dessa jornada, né? A jornada de transformação, retomando um pouquinho assim, ela é a intenção por parte da liderança da igreja de criar um espaço de crescimento, um espaço de amadurecimento para irmãos, para todos aqueles que querem, mas especialmente para os irmãos, para as irmãs que já têm uma caminhada com Deus e querem continuar crescendo, entendem que Deus tem mais para si, querem continuar crescendo com Deus. A proposta da jornada é essa, é uma jornada, a gente chama de jornada de transformação. Eu acho que poderia chamar também de uma jornada de amadurecimento, de maturidade, uma caminhada para a maturidade com Cristo. Essa é a ideia. Claro que nem só de estudo vive o homem, né? A gente tem uma série Deus tem uma série de meios para nos conduzir à maturidade. Um deles é esse, é a comunhão dos irmãos e o crescimento na palavra, na oração, o convívio uns com os outros, nessa troca que nós temos uns com os outros aqui quando nós estamos reunidos, especialmente quando nós nos reunimos com irmãos que já têm uma caminhada de fé. É diferente às vezes quando tem outros momentos que a gente tem comunhão, às vezes a gente tem comunhão, cumprimenta uns aos outros, a gente cumprimenta no domingo, enfim, nos cultos, nas reuniões, mas nem sempre tu tem tempo para conversar. E nem sempre tu tem tempo para conversar com pessoas que têm uma caminhada com Deus já. Uma coisa, às vezes, quando a gente senta para conversar com pessoas que são novinhas na fé, bem novinhas, e a gente mais acrescenta, não que a gente não tenha nada para aprender com os novos, mas às vezes a gente mais acrescenta na vida do outro do que propriamente tem uma troca, né, daquilo que Deus está compartilhando com a vida uns dos outros. E nesse tempo a gente tem isso, né? Seja no tempo das atividades em mesa, em grupo, que a gente pode compartilhar, quando a gente está compartilhando a palavra aqui também, são momentos que a gente tem para nós crescermos juntos. E o propósito, eu acredito que é esse, que na medida que nós formos caminhando, não como o Sérgio orou, assim, o que a gente vê é que Deus está levantando pessoas. Seja para cá, né, assim, o apóstolo já falou aqui, o pastor Joel já falou aqui, eu estou falando agora, depois outras pessoas também vão fazer isso, mas independente se for aqui, puxa vida, que batalhão, hein? Glória a Deus. Então, o que a gente está percebendo é que Deus está levantando, como diria aquela música, um grande exército. Deus está levantando pessoas, seja para posições de liderança, seja pessoas que talvez não vão ter uma posição de liderança necessariamente na congregação aqui, mas Deus te usa no teu trabalho, Deus te usa na escola, na faculdade, na tua casa, nas tuas atividades em geral, que tu participa, enfim, sei lá, qualquer coisa que tu faz, ali tu é uma referência, né? O que Jesus disse de mim e de ti? Tu é a luz do mundo, em qualquer lugar que tu ande. Então, e ele falou assim, assim brilhe a tua luz, assim brilhe a vossa luz em qualquer lugar. Então, se tu tem um título de liderança, se tu não tem, como a gente falou ontem, isso não, assim, claro que faz diferença na medida que tu vai caminhando, tu vai assumindo novas responsabilidades. Agora, para Deus te usar, tu não precisa esperar pelo dia que tu vai ter isso. Tava lembrando essa... Bom, depois eu vou falando aqui, mas e a gente já falou então. A ideia da jornada de transformação é essa, que nós possamos crescer juntos, uns com os outros, na comunhão, e na medida que a gente vai caminhando, Deus vai levantando vocês, vai usando a todos nós aqui. Esse é o propósito da jornada. Nós começamos falando então sobre a missão de Deus. Quem assistiu às ministrações da missão de Deus? Levanta a mão aí, só para a gente ter uma noção.
Grande maioria, perfeito. Quem não assistiu, recomendo que assista os vídeos, está organizado no canal do YouTube lá, está organizado os vídeos da jornada, lá, playlist, tu pode acessar os primeiros e assistir. E depois nós fomos tentando discernir, como o pastor Joel falou ontem à noite, que a gente qual é o trabalho que a gente tem hoje? É tentar discernir o que Deus está querendo, o que é oportuno para o momento, o que Deus está direcionando, o que Deus está apontando. O primeiro momento foi essa questão da missão de Deus, foi trabalhada essa questão da missão, propósito. Conversando sobre isso, a gente chegou nessa ideia de falarmos então sobre a visão panorâmica da Bíblia. Por quê? Para que todos nós, de certa forma, tenhamos um mesmo fundamento, para que a partir desse fundamento, todos nós possamos, todos vocês, nós aqui, possamos contribuir nesse processo. Ele assiste, que eu sei agora, ele me contou, né? Tem um irmão que assim, faz parte da nossa caminhada com Deus aqui, que é o José Augusto, a maioria de vocês deve conhecer. E eu me lembro, foi uma das coisas que eu acho que mais me chamou a atenção, logo que a gente começou a congregar aqui. Acho que o José Augusto não sei se ele era vice-líder de jovens, eu sei que ele estava sempre envolvido com os jovens na época, assim, isso aí eu estou falando 97, 98. E ele foi uma pessoa que sempre nos puxava muito na questão da palavra e na responsabilidade. Eu estou falando, nos puxava muito o pessoal de 17, 18, 19 anos, era gurizado que a gente andava. E uma coisa que ele sempre falava para nós, assim, ou sempre, eu me lembro pelo menos uma vez, ele falou de forma bem enfática, assim, tu tem a responsabilidade de avaliar pela palavra tudo, de avaliar pelas escrituras, tudo que é dito, inclusive o que eu digo para ti. Quando ele me falou isso, eu digo, isso é uma coisa que eu gravei, por quê? Porque às vezes a gente fala isso para os outros, né? Tipo, confia em mim e julga os outros. E o que eu fui ensinado aqui, eu vou botar assim, aqui na Filadélfia, foi que nós devemos avaliar todas as coisas pela palavra, inclusive aquilo que nós aqui falamos. Não no sentido de virar um xarope, tipo assim, isso aqui não está na Bíblia. Não, mas daqui a pouco, por que Deus não pode dar para a tua vida algo que vai acrescentar o que eu estou falando aqui? Ou que outras pessoas estão falando aqui? E, inclusive, às vezes, para alinhar as coisas, que é o que fala acho que é Efésios, há um só Deus, está em todos, é sobre todos e age por meio de todos. Então, esse tempo que a gente tem para crescer juntos aqui, é para te dar ferramentas para que amanhã ou depois, e essa visão panorâmica da Bíblia é justamente para isso, para nos dar ferramentas para que a gente possa, para que todos aqui possam contribuir de alguma forma, fundamentados nas Escrituras. Tu pode ter, assim, eu sei que tu pode contribuir de várias formas com as atividades que a gente faz, enfim, mas lembra, a nossa base, o nosso fundamento é a palavra. Seja qual for a atividade que tu desempenhe, qualquer atividade relacionada com a congregação aqui ou na tua vida em geral, na onde Deus for te usar, qual é a referência que nós temos? Como é que tu sabe se tu está crescendo ou como crescer naquilo que Deus tem para ti? É fundamentado na palavra. Essa é a nossa referência. Lembra, tu não precisa, como eu falei, assim, tu não precisa ter um título de liderança para ser usado por Deus. Mas como é que tu vai saber como ser usado por Deus? Pela palavra. Então tá acessível, né? E isso está para todos. Vocês vão lembrar, talvez eu não vou achar a referência agora aqui, se alguém souber de cabeça me fala. Paulo chama um grupo de irmãos de nobres. Assim, vocês são mais nobres do que os outros, porque quando eu preguei a palavra para vocês, vocês foram verificar nas Escrituras se o que eu falei era verdade ou não. Eram os bereanos. Se alguém achar, é Atos, eu não me lembro exatamente a referência, se alguém achar, fala aí. Mas Atos 17, 11. Atos 17, 11. Então tá, se quiser olhar lá, Atos 17, 11. Paulo chama esse grupo de irmãos de nobres, porque ele disse, olha, eu achei muito bom o que vocês fizeram, que foi ouvir o que nós falamos e para acreditar no que nós falamos para vocês foram verificar nas Escrituras. Isso é o que está disponível para cada um de nós. E o propósito deste momento da visão panorâmica da Bíblia é justamente te dar essa visão geral, esse fundamento geral, um mesmo chão, vamos dizer assim, uma mesma base, para que nós possamos crescer junto nesta nobreza, né? De aprender a olhar as coisas pela palavra, de avaliar as coisas pelas Escrituras. Essa é a ideia, por isso que a gente está fazendo
visão geral. E aí quem está acompanhando já viu tudo isso. E nós vamos seguir depois. Tem mais algumas ministrações ainda para nós finalizarmos isso. Hoje a gente vai andar bastante, eu acredito, em termos de livros da Bíblia. Finalizando isso, vão vir outros temas que também está se vendo o que vai ser falado ainda mais para frente, tá? Mas já se pensa nisso. Então, a jornada não vai terminar agora. Tipo assim, é uma coisa que vai ser contínua. Porque que dia tua jornada com Deus vai acabar? Ninguém sabe, né? Então a gente tem caminho para crescer. Se daqui 1 ano, 2 vai chamar jornada ainda, vai chamar outra coisa, bom, aí é outra conversa. Mas é uma caminhada que a gente tem e é um espaço que a gente tem para crescimento. Então esse é o propósito da jornada de transformação. Bueno, voltando então, agora já chegou mais gente. Se alguém não tem as apostilas, a gente não está distribuindo a apostila nova hoje, mas se alguém não tem alguma parte da apostila que nós temos até agora, pode procurar o irmão Renan aqui, ele está na mesa do meio, pode pegar com ele aqui, pode fazer isso agora, inclusive, não tem problema. Vai ali e pega com ele que ele tem as apostilas. Hoje nós vamos seguir, para quem está com a apostila, na página 26. Nós, na semana passada, ou melhor, no encontro passado, nós fizemos um estudo bíblico coletivo aqui sobre Êxodo 11. Eu tinha pedido para vocês lerem Êxodo 19 até o 24 e Deuteronômio 28. Eu sei que alguns de vocês leram. Nós estudamos juntos aqui Êxodo 19 e hoje nós vamos avançar um pouco mais, a gente vai esmiuçar um pouco mais esses trechos que nós falamos aqui. Quem leu vai ter mais facilidade de participar. A gente não vai fazer o mesmo processo da semana passada hoje, tá? Ou melhor, do encontro passado, aquele de estudo, porque a gente precisa avançar em algumas coisas, mas com certeza a gente vai poder contribuir, vocês vão poder contribuir. Então, Êxodo 19, página 26. A gente vai falar agora um pouquinho mais sobre essa questão da aliança mosaica. Esse é o nome da aliança que Deus faz, então, com Israel, o nome comumente conhecido, né? Essa aliança que Deus faz agora, Deus tira o povo de Israel do Egito, eles passam pelo Mar Vermelho, chegam lá no Monte Sinai. No Monte Sinai, Deus chama Moisés, e aí acontece essa cena agora que nós temos aqui nos capítulos 19 até o 24. São uma sequência de acontecimentos, aonde fala aqui no 19:1. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou. E do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Israel, à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, nós estudamos esse texto juntos no encontro passado, e agora eu quero comentar algumas coisas aqui, porque essa aliança, ela é basicamente o que vai nortear todo o Antigo Testamento. Se alguém... Bom, aqui não vai passar nada aqui, tá? Só ficou ligado. Mas, então, é importante que nós compreendamos o que está acontecendo aqui em Êxodo 19 a 24. Na verdade, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? O Pentateuco, aqui os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas aqui, especificamente, é quando Deus resgata o seu povo. E agora diz, olha, não é mais uma tratativa com uma pessoa, com Abraão, ou com Isaac, ou com Jacó, ou só com Moisés. Ele pega o povo inteiro por meio de Moisés e diz, olha, eu quero propor, agora eu estou propondo para vocês uma aliança. Eu quero que vocês sejam meu povo, e eu serei o Deus de vocês. Então, aqui é importante que a gente entenda que estão acontecendo coisas que nunca aconteceram antes na história da humanidade, inclusive com o povo de Deus. Neste momento aqui, o que nós temos aqui de novo?
Alguém consegue identificar, quem leu ou quem tem mais ou menos familiaridade com o texto, não vai dar para a gente ler tudo aqui, mas capítulo 19 aqui, basicamente, vocês conseguem identificar coisas que estão acontecendo aqui que nunca aconteceram antes? Não só no que eu li, que está no texto aqui. Se quiser dar uma corrida no olho aí, ou alguém quiser falar, levanta a mão e fala aí, não tem problema. Tem alguma coisa que tu nota que é a primeira vez que está acontecendo? Isso, mas é que ainda, o de Costa ainda não foi nessa passagem, mais adiante. Isso. O que mais? Não tem pegadinha, gente. Pode falar e se errar não tem problema. Deus está querendo se manifestar para um povo agora, não para uma pessoa só. Alguém falou mais alguma coisa aqui? Deus desce no monte. Então, imagina assim, ó. Desculpe teu nome. Jeff comentou. Depois do Éden, que o primeiro casal chegou, tinha contato face a face com Deus, ninguém mais viu a Deus. E agora, pela primeira vez, nós temos, na tratativa com o povo de Deus com o seu povo, é a primeira vez que algumas coisas acontecem. Primeiro, Deus chama o seu povo para propor uma aliança. Como o Júlio comentou, agora é um assunto coletivo, com um povo específico. É a primeira vez que Deus vai tratar com a gente não vai chamar de país ainda porque não tem fronteira delimitada e tal, mas é o povo de Israel, uma população, uma nação. Tá? E Deus faz uma proposta para uma nação. Deus nunca tinha feito proposta para nação nenhuma até este momento, e agora ele faz uma proposta para uma nação. Ele diz, olha, eu quero que vocês sejam meus. É o que nós temos aqui, ó, no versículo 19:5. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. O que Deus está falando aqui? Olha, todas as nações são minhas. Mas se vocês entrarem em aliança comigo, vocês vão ser meu tesouro particular. Não tem coisas que tu tem, às vezes, mais de uma, mas tem uma coisa que tu gosta mais, assim, tipo... deixa eu pensar, uma roupa tu tem várias, mas tem aquela que tu gosta de usar, um calçado, sei lá, alguma coisa que tu tem... Sei lá, tu joga futebol, tem 3, 4 bolas, mas tem uma que tu gosta mais. Né? Tu tem várias coisas, mas tem uma que diz assim, essa aqui eu não empresto. Não tem coisa que tu não empresta? Cadê Pede a bicicleta do Wagner emprestada. Tá cheio de bicicleta na oficina dele lá. Olha que eu já dei uma... Tem 5. Uma... E isso é coisa de ciclista, tá? Não adianta, porque ela tá regulada. Tá? Eu já tentei uma vez, não, deixa eu só dar uma testadinha aí. Ele faz que tu não tá falando com ele. Ele desconversa, faz outra coisa lá e tal. Né? Não, pega essa aqui, ó. Ele, tipo, sei lá, ele arruma, mas ele não empresta. Por quê? Porque é o seu tesouro, é a sua bicicleta peculiar. Essa expressão tesouro, propriedade peculiar aqui, ela vai aparecer na Bíblia em outros momentos, dando a ideia de... Sabe quando fala que os reis têm o seu tesouro, o tesouro real, onde guarda lá as relíquias do rei, né, dos reis? Essa expressão aqui vai aparecer para isso. Em outros textos da Bíblia vai aparecer mostrando os tesouros do rei Davi, os tesouros do rei Salomão. É a propriedade peculiar. Ele tem muitas coisas, mas ele tem tipo a sala do tesouro. O que Deus está falando aqui para Israel é: se vocês entrarem em aliança comigo agora, eu vou colocar vocês na minha sala do tesouro. Vocês vão ser o meu tesouro peculiar. Não vou dividir vocês com ninguém. Vocês vão ser meus, eu vou cuidar de vocês. Meus olhos vão estar sobre vocês. É a primeira vez que Deus faz isso com uma nação. Ele nunca tinha feito. Outra coisa, vocês comentaram aqui também. É a primeira vez que Deus se revela
para todo povo, para um povo em geral, para todo povo que está, para quem Deus está se dirigindo, toda a nação de Israel. Aqui, se vocês olharem quando Deus desce, deixa eu ver onde é que está aqui. Olha no 19 e 16 ali. Ao amanhecer do terceiro dia, houve... Aí o povo já se preparou, chegou a hora que Deus vai entrar, vai falar com Moisés de novo. Diz assim, ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, todo o monte tremia grandemente. Clangor de trombeta ia aumentando cada vez mais, Moisés falava e Deus respondia no trovão. E aí vai falando aqui. Então, agora Deus não está se revelando para uma pessoa, como foi para Abraão, por exemplo. Para Abraão. Ou para Jacó, para Isaac. Aqui Deus está se revelando, ele disse, olha, eu quero entrar em aliança com todos vocês. Então todos vocês vão me ver e me ouvir. Isso não aconteceu de novo. Sim, olha a magnitude. Depois sim, mas num outro formato. Mas olha a magnitude disso. Tu imagina, a gente não tem um monte aqui para figurar o Monte Sinai. Eu não sei o que tem de morro mais perto aqui. Mas pensa uma montanha alta no deserto, que é tudo pura pedra. Uma montanha alta de pedra e daqui a pouco, chega de manhã, se reúne mais ou menos 1 milhão e 500 mil pessoas em torno, próximo desse monte. Desce uma nuvem especificamente em cima daquele monte. Começa a aparecer fumaça, fogo, trovões, voz de trombeta. Como é que o povo ficou? Apavorado. Resposta deles: que Deus fale contigo, Moisés. A gente não quer ouvir isso aí. É demais para nós. Porque daí eles iam ter que se santificar, andar consagrado para Deus, para não morrer. Não, Deus fala contigo, Moisés, a gente segue a nossa vida aqui. Era mais ou menos isso. E a resposta de Deus foi, pelo menos eles sabem o que estão falando. Se vocês olharem aqui em outras palavras, mas Deus fala, olha, tá certo que eles falaram, porque se eles se relacionarem comigo sem temor, vai dar problema. Então vamos fazer isso mesmo, Moisés. Tu fica de mediador. E aí nós temos então essa questão de Deus se revelando pela primeira vez para um país inteiro, visivelmente. E agora aparece uma nova figura também, que é a do mediador, para Deus se relacionar com o seu povo. É o seu povo, mas é um povo que ainda tem muita coisa para ser tratado, enfim. Deus estabelece a figura do mediador, que é Moisés. Esse é o próximo ponto que nós temos aqui, de coisas que nunca haviam acontecido nesse momento aqui, né? E é interessante que tem uma outra coisa aqui também, que até então não havia. A gente vê assim Deus falando para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, para de dar jeitinho na vida, toma jeito e me representa de forma digna. Agora aqui no capítulo 19, se vocês lerem, a gente viu isso semana passada, Deus fala assim, olha, eu vou me manifestar no monte. Agora, é tu, Moisés, e algumas pessoas que vão subir. Quem não for autorizado vai morrer. Aparece isso não existe, essa ideia de que eu não posso chegar até Deus de qualquer jeito ou sem autorização, não tinha isso. Não havia essa compreensão, tu não encontra isso na Bíblia, um temor de um Deus que mata. Olha, se você... Ele fala que tu vai ser apedrejado, e depois a gente vai ver que essa aqui é a primeira orientação, é a primeira vez que isso aparece. Que é o quê? Quer vir na minha presença? Vocês querem vir na minha presença? São meu povo, tudo bem. Mas é com respeito, reverência e temor. Porque eu sou muito diferente de vocês. As pessoas não tinham essa revelação até então. Esse entendimento eles não tinham.
Tu não vai encontrar isso na Bíblia antes. O que tem? Tu tem um povo que vem ouvindo histórias de boca a boca, tá? Do que Deus fez na criação, com Noé, com Abraão, tudo e tal. Eles conhecem a sua história, esse povo conhece a sua história, mas agora é diferente. Agora Deus fala, olha, já que nós vamos entrar em aliança, nós vamos deixar as coisas bem claras como é que tem que ser. É a DR antes de começar o casamento. Olha, vamos conversar e vamos acertar tudo aqui. Eu quero que vocês entendam o que é entrar em aliança comigo. É com temor, não é de qualquer jeito, porque eu sou santo. Essa ideia de santidade de Deus vai começar a aparecer aqui. Isso não tinha até então. E aí tem tudo isso está nesse pacote aqui, são coisas novas para todo o povo de Deus aqui. Não, e isso não existia. O que a gente tem antes? Deus falando para Moisés, olha, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu está é santa. Tá, tudo bem. Mas essa ideia de santidade, de que eu tenho que ver se eu vou ser recebido, eu não posso simplesmente querer chegar até Deus, até a presença manifesta de Deus, a menos que eu seja convidado para ir lá, e se eu tentar ir lá de qualquer jeito, eu vou ser morto. Então, aqui aparece o temor do Senhor, ou vou botar o temor de medo também, respeito, um zelo profundo, sabendo que eu não posso chegar de qualquer jeito na presença de Deus. E isso é novo agora, é o que está aparecendo aqui. Então, oi, fala mais alto. Perfeito, é exatamente isso, é uma outra dimensão, obrigado, que não é Deus tratando com uma pessoa, a lei é para o povo, é para a população como um todo, não é mais agora só Abraão, só Jacó, o povo tem que me obedecer, se o povo não me obedecer, se a nação não me obedecer coletivamente, vai dar problema, eu vou tratar com a nação coletivamente. E isso é uma coisa que eu acredito que para nós, pegando como cristãos, como povo de Deus em geral, até hoje a gente tem dificuldade de entender. O que é obedecer a Deus como povo? Nós sabemos, a gente aprende a ser fiel a Deus individualmente, né? Não, tá aqui, a minha vida eu cuido assim, 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 ok? Mas o que Deus espera de nós como seu povo, como igreja? Quando eu entendo que o pecado do meu irmão é meu também. Bem alto. Perfeito. Perfeito, isso mesmo. Então, é mais uma coisa. Agora Deus está fazendo um contraste. Olha, vocês conheceram os deuses do Egito, tá bem, comigo é diferente. É uma pré-aliança que, tipo assim, ó, não me interessa com quem tu andou. Agora, mas aqui, com o que a gente vai construir, a nossa família, a nossa casa vai ser desse jeito. As regras são diferentes do que tu já viveu antes. É mais ou menos isso que Deus está falando aqui. Tá? Não me interessa, bem dentro desse contexto, é diferente. Então, essa proposta que Deus está trazendo para uma nação que não é só para uma pessoa, serve individualmente também, mas para esse coletivo, tudo isso aqui é muito novo. E aí vai aparecer uma outra coisa que até então Deus nunca tinha proposto para eles. A única coisa que Deus tinha falado para Adão foi, não faz tudo, não vou te botar regra nenhuma, ou melhor, não vou te encher de regras, só não come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era a única lei, a única regra que Deus colocou para Adão e para Eva. Depois tu não vê Deus colocando muitas regras. Ele vai falar para Noé lá, olha, não, na aliança com Noé, não come carne com sangue, não faz a questão do assassinato e tal, mas fica muito nisso, são muito genéricas. E agora aqui no capítulo 20, nos capítulos 20, 21, 22 e 23, vai entrar o que nós conhecemos como a lei. Os termos da aliança.
Vamos entrar em aliança? Ok, nós vamos entrar em aliança. É isso que vocês querem? Deus propõe para Moisés falar para o povo, Moisés vai lá e fala, e o povo diz o quê? Israel diz o quê? Sim, nós queremos entrar em aliança com Deus. Ok, então agora Deus diz assim, versículo 20, ou melhor, capítulo 20, versículo 1. Já que eles querem entrar em aliança, a resposta de Deus é a seguinte, capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou Deus, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás a tua obra, mas o 7º dia é sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro nas tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º descansou. Ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra, na terra que o Senhor te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o clangor de trombeta, o monte fumegante, e eles se estremeceram. E aí é quando eles dizem, olha, que Deus fale contigo, não fale conosco. Então, primeira coisa que agora Deus traz uma coisa que esse povo não tinha. Uma lei. Uma regra. Ou melhor, ainda não era bem exatamente regra, mas era uma lei. O povo não conhecia isso. Nenhuma das outras alianças possuía termos tão bem esclarecidos agora para começar a regular a vida dessa nação como um todo, para que ela se relacione com Deus como seus filhos, como seus sacerdotes, como seu povo de propriedade exclusiva. Então, aqui nós temos alguns pontos. Tu vai ver que se tu pegar assim, a gente conhece isso aqui por 10 mandamentos. Não está escrito mandamentos aqui, né? Diz, e Deus falou todas essas palavras. Deus deu estas diretrizes. E tu vai ver que elas são bem genéricas. Tem coisas bem... Não matarás ou não assassinarás. Tá... eles poderiam discutir isso aqui, tá? É não matar ninguém, e no caso de alguém me agredir, defesa, assim, autodefesa, numa guerra, como é que fica? Está escrito aqui? Não. Não matarás. Então ele começa, se fosse pensar na Constituição, que são os princípios gerais, Deus traz esses princípios gerais e fala, olha, é por aqui que nós vamos regular esta aliança. E aí ele segue, fala que, então aí, no versículo 18 do 20 aqui, Moisés fica estabelecido como mediador entre Deus e o povo. E aí as leis seguem, no versículo 22, Deus segue falando, explicando como é que as coisas vão abençoar. Ele começa a falar aqui a questão dos altares, como é que o altar vai, no versículo 22 do capítulo 20, como os altares, naquele momento que ainda não tem tabernáculo, se alguém quisesse sacrificar ao Senhor, como é que faria? De qualquer jeito? Não. Deus dá as leis, e a primeira coisa agora a próxima coisa que ele vai estabelecer é como sacrificar ao Senhor, como adorar ao Senhor, como sacrificar ao Senhor. E aqui ele também fala, não é mais do teu jeito. O que vocês aprenderam no Egito, que vocês aprenderam em outros locais, porque eles tinham essa referência, né? Bem como o Betão comentou, agora Deus fala, olha, terminou, agora tem uma nova forma de fazer as coisas, e vocês vão sacrificar a mim do jeito que eu estou ensinando.
Então começa a ficar muito clara o que Deus está trazendo aqui. A diferença entre o que é de Deus, entre o santo, vamos dizer assim, entre as coisas de Deus e as coisas que são fora do padrão de Deus. Este povo não tinha isso até então. Nem Abraão teve, nem Jacó teve. Tudo aqui é novo para eles. Tá? Pensa isso. O que a gente tem até então é uma sociedade tribal. É um povo que era escravo, foi liberto, está aprendendo a viver ainda. Faz 1 ano, 2 aqui que eles foram, nem sei se faz isso ainda, fazem meses, na verdade, que eles foram libertos da escravidão. Como é que se vive como povo livre? Só isso já seria difícil. E aí, só que aqui a questão não é simplesmente ser povo livre. A questão é ser povo livre que pertence ao Senhor. Que vai entrar em aliança com alguém. Isso aqui é para estabelecer essa aliança. Esse é o propósito. E aí depois vai entrar então agora aqui nos outros capítulos. No 20, no 21, no 22 e no 23. Aqui nós temos o que nós podemos chamar assim de leis ou estatutos. Lembra que no capítulo 20, versículo 1 fala: então falou Deus todas estas palavras. Agora no capítulo 21, versículo 20: estes são os estatutos. Agora fica mais específico. Agora Deus começa a detalhar a forma de vida. Ok, como é que funciona o não matarás? Como é que funciona o não cobiçarás? Como é que funciona o não dirás falso testemunho? Todo esse como é que funciona vai começar a entrar agora aqui nos capítulos 21, 22 e 23, que nós não temos tempo para ler. Quem leu, conforme eu tinha pedido, já está com mais familiaridade, senão depois tu vai ter que dar uma olhada aqui. Mas só olhando os títulos aqui para nos ajudar um pouco, né? Vai falar sobre servos, relações de trabalho, vamos chamar assim, a questão de violência, propriedade, leis civis e religiosas, falso testemunho, dever dos juízes, vai reforçar o sábado, vai estabelecer festas, celebrações nacionais, anuais que deveriam acontecer e que têm um propósito muito importante. Tudo isso aqui é novo para eles. E não é festa, tipo, sei lá, festa do verão. Não, eram festas de celebração ao Senhor. Então, tinha um propósito específico. Aparece a promessa da terra. Então, tudo isso, e a promessa da terra e uma promessa final ainda para como Deus vai conduzir esse povo. Então, todos esses estatutos que estão aqui, que nós chamamos de lei, são os termos da aliança. Deus põe Êxodo 20 com as palavras, ou com o que nós chamamos de mandamentos, põe Êxodo 21, 22 e 23 e diz: é assim que nós vamos entrar em aliança. Vocês querem mesmo? Essa é a proposta de Deus para Israel, para a nação, conforme bem foi colocado aqui, para a nação como um todo. A proposta é feita para eles. Olha, se nós entrarmos, se vocês querem ter aliança comigo, ser meu povo de propriedade exclusiva, é nesses termos. E tudo que nós vivermos a partir de agora será nestes termos. Vocês querem? Capítulo 24, versículo 1. Disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor tu e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés, referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz: tudo o que o Senhor falou, faremos. O que eles estão dizendo aqui? Sim, nós queremos entrar em aliança com o Senhor. Sim, nós aceitamos casar com o Senhor. É esse entrar em aliança aqui. Deus está dizendo, o povo está dizendo, sim, a gente aceita. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, desses novilhos ali, e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo,
Que livro da aliança? Êxodo 20, 21, 22 e 23. Esses capítulos aqui, Moisés leu para o povo. Quando ele lê isso, onde é que está aqui? E leu ao povo. E eles disseram, tudo que falou, no versículo 7, né? Tudo que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. Lembra da cerimônia da aliança que nós vimos lá em Gênesis 15 e outras passagens, que tinha as duas partes, e aí tinha os animais que eram partidos ali, tem os novilhos que foram sacrificados, esse sangue agora é aspergido sobre o povo também, está dizendo que está feita a aliança. Aquela hora do altar ali, pode botar a aliança num no outro, aceita fulano, aceita. É isso que está acontecendo aqui. Aceita entrar em aliança com Deus? Sim. Então tá, agora sangue dos animais sobre o povo. Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. 9. Subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Então aqui, deixa eu ver. E aí depois, então aqui tá estabelecida a aliança, está feita a aliança. É a hora depois, tipo, o noivo pode beijar a noiva. Está feito, já botou as alianças, já trocaram os votos ali, está estabelecido. Aí Deus fala, olha, depois tu volta aqui, porque eu vou te entregar agora essas palavras em pedras, para que vocês tenham com vocês aí. Por que pedra? Porque é permanente, tá? É irrevogável. Tem um termo no jurídico que é cláusula pétrea, que significa que é uma coisa imutável. É a ideia da pedra aqui. Essas leis estão em pedras porque é duro, isso aqui é assim e está estabelecido. Então, aqui nós temos essa ideia o estabelecimento da aliança. Aqui, a nação de Israel entrou em aliança com Deus. E agora Deus vai começar a ampliar isso, porque o livro segue, né? Depois aqui, Moisés vai passar agora 40 dias no monte lá, Moisés sobe de volta, passa 40 dias na presença de Deus, e aí ele recebe o quê? Recebe as orientações de como fazer o tabernáculo, como estabelecer o sacerdócio. Tudo isso Deus vai dar para Moisés agora do capítulo 25 em diante. Se vocês olharem aqui, ó, Deus manda trazer as ofertas, aí depois Deus vai explicar como é que é para fazer, detalhadamente, como é que é para fazer a arca do tabernáculo, lá da tenda do tabernáculo, como fazer a arca, como fazer o propiciatório. Todos os itens estão aqui, também de uma nova coisa que não existia. Isso não está na tua apostila, tu vai ter que anotar aí no teu caderno, como tu quiser, tá? Mas nesta aliança aqui, quando o povo entra em aliança com Deus, algumas figuras novas, alguns elementos novos vão aparecer e que vão fazer parte desse relacionamento de Deus com o seu povo e que vão ser eles vão ser norteadores de toda essa história agora, ferramentas que Deus vai usar nesse processo. O primeiro deles, deixa eu ver se não tinha alguma coisa antes disso ainda, tá? Só para deixar bem claro. O que vai acontecer aí? Agora eu já estou aqui acho que é na página seguinte da apostila, Aliança através de Moisés. A gente está falando por aqui, tá? Isso que nós vimos aqui, Êxodo 19 até o 24, que eu relatei para vocês aqui, como eu disse antes, vai nortear todo o Antigo Testamento. Tudo que acontecer no Antigo Testamento vai ser com base nessa ótica aqui e alguns desdobramentos do que vai sair daqui. Que desdobramentos são esses, Lisandro? As outras regras, as outras instruções que Deus vai dando nos outros livros aqui do Pentateuco, aqui dos próximos livros. O que nós temos aqui agora? Nós temos Deus, depois de Êxodo aqui com a construção do tabernáculo, nós temos o livro de Levítico, Êxodo dá o tabernáculo e o sacerdócio.
O livro de Levítico, aí depois tem Levítico, que vai explicar como funciona o sacerdócio, vai dar noção clara assim, do que é pecado e como tratar o pecado, porque o povo não tinha essa noção, eles vão entender isso a partir do livro de Levítico. Números vai contar a história, fundamentalmente, Números vai contar a história da rebeldia do povo e por que eles ficaram e como é que eles ficaram os 40 anos no deserto. E Deuteronômio vai falar, então, Deuteronômio é o livro da repetição da lei. É Moisés nos seus últimos dias dizendo assim, olha, eu sei que está na minha hora de morrer, está na minha hora de partir e vocês vão entrar na terra, eu não vou entrar. Como eu não vou entrar e vocês têm que seguir, vamos retomar tudo que a gente falou até agora? Mais ou menos que nem eu nem tinha pensado nisso, tá? Mas como a gente fez no início aqui, ó, lembra o que tu está fazendo aqui na jornada? Mais ou menos isso é o que Moisés faz, mas de forma muito séria, de forma muito consciente e consistente. Moisés diz, olha, vamos retomar tudo. Vocês têm que relembrar tudo, porque vocês entraram em aliança com Deus e isso vai pesar a favor ou contra vocês daqui para frente. E como eu conheço vocês, eu sei que vai pesar mais contra do que a favor. E aí Moisés repete a lei para o povo. Então tem dois textos que são importantes para que a gente meio que sumarizam essa ideia do relacionamento de Deus com o povo por meio da lei e que vão nortear praticamente tudo depois. Como eu falei, o livro de Levítico, mas tem um capítulo específico de Levítico, que é Levítico 26, esse não está na apostila, vocês podem anotar aí, que é quando Deus fala, olha, se vocês andarem em aliança comigo, é mais ou menos assim, ó, as bênçãos, as consequências positivas e negativas do andar em obediência com Deus, nos termos dessa aliança. Lembra que não é, ou melhor, a palavra não é obediência, a palavra para aliança é fidelidade, né? Tu anda em obediência com a Aline, Júlio? Mais ou menos. Mas é infidelidade, né? Ou em fidelidade. Aliança implica em andar em fidelidade. A aliança de Deus aqui, o que Deus está pedindo para eles? Fidelidade. Se você lembra aquela ideia de amor leal que nós falamos do recede de Deus, aquele termo, um amor leal, é isso que Deus deu para eles e espera de volta. Eu espero que vocês andem em fidelidade comigo, que vocês sejam fiéis a mim, nos termos desta aliança que eu propus para vocês. Em Levítico 26, o que Deus mostra? Olha, se vocês andarem comigo, eu vou abençoar vocês assim, 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 assim e assim. Querem saber se está tudo certo na nação? Olhem para Levítico 26 e vejam, se vocês verem que está acontecendo tudo que eu falei de bom que ia acontecer, é porque a nação está andando bem. Querem saber se a nação está andando em pecado diante de mim coletivamente? Vejam para os juízos que eu coloquei no final do capítulo 26, não tinha, eles não falavam em capítulo, né? Mas olhem para o final desse trecho e se essas coisas estiverem acontecendo, significa que a nação está andando em pecado diante de mim. E vocês têm que se arrepender. E aí tem inclusive assim, ó, os níveis em que Deus vai disciplinando, passando a vara até chegar no juízo mesmo. Isso é dito em Levítico 26, vocês anotem aí, mas vamos abrir em Deuteronômio 28, que é a repetição de Levítico 26. Deuteronômio 28. Se tu abriu em Deuteronômio 28 aí, olha quais são as palavras mais repetidas antes de começar o 28 ali. Qual é a palavra que começa todos os versículos anteriores a 28? Maldito. Está resumido no 27 e 26. Maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo. Então, basicamente, era o que Deus estava falando assim, olha, vocês entrarem, Moisés está lembrando eles, vocês entraram em aliança com Deus e quem não andar, e quem for infiel a essa aliança está debaixo de maldição, é maldito, é isso que ele está falando. E aí agora, nesse terceiro discurso de Moisés aqui, Moisés vai começar a falar, olha, capítulo 28, versículo 1,
se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o cesto o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocardes a mão. O Senhor te abençoará na terra que te dá, o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como tem jurado, ou seja, propriedade peculiar. Quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E aí ele vai explicando todo o propósito aqui. Então Moisés está falando, olha, lembra que Deus falou em Levítico 26 lá? Se vocês forem fiéis na aliança com Deus, Deus vai abençoar vocês sobremaneira. Até o versículo 14 ali. Do 15 em diante, o que ele diz? Será, porém, que se não deres ouvidos a voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Em resumo, se vocês forem infiéis como nação à aliança que vocês fizeram com Deus, virão sobre ti essas maldições e te alcançarão. E aí vai do 15 até o 68. A lista é bem maior. A gente não vai ler aqui, vocês podem ver aqui. Mas tudo que Deus disse que ia abençoar, agora ele fala que se o povo andar em rebeldia com ele, for infiel a ele, ele vai amaldiçoar. E tem mais muita coisa, tá? Porque a lista é bem maior. Então, aqui fica bem evidente, inclusive, a questão das consequências que vão acontecer se o povo não for fiel a Deus. Esse é o ponto. Onde é que isso vai aparecer no Antigo Testamento? Lembra quando, quem já leu Reis e Crônicas, vai lembrar que normalmente quando fala da vida de um rei, diz assim, e ele fez o que era agradável diante do Senhor. E ele fez o que era reprovável diante do Senhor. E ele fez o que era agradável. Esse juízo de valor do que era bom ou mal, feito pelos reis, está baseado nos termos desta aliança aqui. Quando os profetas olhavam, Isaías, Jeremias, os profetas, todos eles olhavam e diziam assim, vocês estão e ele confrontava, reis confrontavam, eles confrontavam reis, sacerdotes, a população em geral, por causa de idolatria, por causa de injustiça, de corrupção religiosa no governo, de tudo que era jeito. Da onde é que eles estavam tirando essas ideias de que o que as pessoas estavam fazendo era errado? Levítico. Se tu lê Levítico, vai falar os pecados do sacerdote, os pecados dos reis, os pecados dos príncipes. Está tudo no livro de Levítico. E como é que os sacrifícios deveriam ser feitos. Então, quando um profeta estava entregando uma palavra, ele não estava simplesmente em transe. Até alguns estavam assim, tomados pelo Espírito Santo, de forma muito poderosa. Mas o que eles tinham de fundamentação nas Escrituras, o que fundamentava a mensagem dos profetas eram estes textos aqui. Como é que um profeta, qualquer deles que vocês olharem nas Escrituras, vocês vão ver eles falando, claro, uma coisa, eles também inspirados por Deus, dizendo, olha, Deus está falando que vai fazer dessa lista toda, Deus vai pegar isso e vai fazer agora. Tá? Isso aí é a palavra inspirada por Deus, no sentido daquela palavra de conhecimento, uma palavra aplicada de Deus, inspirando alguém para entregar uma profecia. Mas eles não precisavam nenhuma revelação muito tremenda para poder fundamentar essa revelação espiritual que eles estavam tendo, essa inspiração por parte de Deus para que eles falassem. Isso estava fundamentado em que texto bíblico? Lembra que ela disse, profecia, qualquer profecia que tu receber na vida tem que estar fundamentada na Bíblia, ponto, por quem quer que seja.
Isso a gente tem como padrão para nós hoje. Alguém vai te entregar uma palavra, aonde é que tu vai ver se é a palavra de Deus ou não? Tem que estar aqui. Se não está aqui, pode babar ouro na minha frente, não me interessa, assim, ou lacrimejar ouro. Não está na Bíblia, não pode chegar chorando, sapateando, correndo em volta de mim, não está na Bíblia, desculpe, segura a tua onda. Qual era então, e os profetas do Antigo Testamento não era diferente. Eles tinham um critério, o que eles profetizavam tinha que se cumprir, mas o que eles profetizavam tinha que estar fundamentado na Bíblia. Qual era a fundamentação de toda a mensagem profética? Esses textos que nós vimos aqui, e aqueles que nós não lemos também. Mas eles saem daqui, então, o que dava certeza, vamos supor assim, o Isaías, o Ezequiel, o Jeremias, ele recebe uma inspiração de Deus falando, olha, eu vou trazer juízo, o povo está rebelde há muito tempo, está cada vez pior, eu já tentei disciplinar eles não aceitam, agora eu vou pesar a mão mesmo. Ok, essa é a inspiração. Como é que Jeremias tinha convicção de que o que ele estava ouvindo de Deus era de Deus? Aqui. Como é que se entrega uma palavra? Muitas vezes chega aqui, lê a Bíblia e explica, fundamenta na Escritura e explica, de preferência inspirado por Deus. E essa era a mentalidade, era isso que os profetas tinham em mente, era isso que quem não era profeta, mas que aparece aqui também, Samuel, outras pessoas que vão aparecer, homens de Deus, Neemias, eles tinham essa ideia. Mas então todo o Antigo Testamento, quando tu olhar daqui para frente, ele está orientado por aqui. Isso é importante que a gente tenha claro, porque porque senão tu olha e diz, mas por que esse rei era ruim? Por que o fulano era bom? E aí às vezes a gente tem os nossos critérios, realmente eu não gostei disso que o rei tal fez. Se eu gostei ou não é problema meu, né? Mas o que importa para a interpretação da palavra é ver qual é o fundamento que eu tenho. E este é o fundamento. Então, até a vinda de Jesus, o que vai nortear, inclusive com juízos de valor, tudo o que está acontecendo na sociedade, na vida de Israel, inclusive vai para o exílio. Por que eles foram para o exílio? Porque está escrito em Levítico 26 e aqui no texto que a gente leu, que eles iam para o exílio se eles persistissem no pecado deles. O que aconteceu? Só cumpriu o que estava aqui, nos termos da lei, nada mais. E também falava nos termos da lei que Deus um dia, se eles se arrependessem, os traria de volta. Então, tudo isso, a parte de juízes, depois reis, depois reis e crônicas funcionam juntos, né? Depois o exílio, quando eles vão, e vários profetas, aí tem o exílio, quando eles são levados para a Babilônia, tem Daniel, tem outros profetas ali, eles voltam da Babilônia, reconstroem a cidade. Tudo isso está orientado por estes textos aqui. O desespero de Neemias, quando o pessoal voltou a pecar, que diz que ele arrancou os cabelos de alguns lá. Por quê? Ele disse, meu Deus, vocês vão pecar de novo, vocês vão contra, vocês já tentaram ir contra essa lei que vocês vão de novo. Então, o que eles tinham em mente? Neemias, Esdras, esse pessoal todo, eles tinham esses textos aqui. Então, por isso que é importante eu insistir com vocês, eu estou há mais de, acho que uns 2 meses pelo menos, leiam esse texto, leiam esse texto, porque isso aqui vai orientar toda a nossa compreensão da Escritura. Toda a nossa compreensão do Antigo Testamento, até a vinda de Cristo. O que acontece quando Cristo vem? Todas as sombras, todas as imagens, tudo aquilo que apontava para algo futuro, agora em Cristo é cumprido. Toda a lei se cumpre na pessoa de Jesus. A lei, a lei é cumprida na pessoa de Jesus. Lembra? Abre a tua Bíblia aí em Mateus 5,17. Vê o que diz lá. Acho que é 5,17. Vamos olhar aqui. Oi? É? Alguém que achou aí, se é o eu vim cumprir a lei, pode ler bem alto e forte, por favor. Isso aí. Olha o que Jesus está falando aqui. Jesus começa a trazer alguns ensinos que
Ele fala assim, olha, vocês ouviram na lei assim, agora façam assado. Tem coisas que que o pessoal olha, os religiosos, inclusive, os sacerdotes, olha, esse Jesus aí é meio estranho. E ele vai a trazer coisas que ele confronta a questão do comportamento das pessoas com a lei, e ele já se explica. Pensa assim, ó, o Mateus 5, 6 e 7, que é o Sermão da Montanha, é o fundamento, a estrutura básica de todo o ensino de Jesus está condensado aqui nesses 3 capítulos. E Jesus aqui, olha o que ele fala: não pensem que eu vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogar, eu vim cumprir. O desafio que a gente tem no português é que esse cumprir aqui é obedecer ou completar, de dar cumprimento. O texto aqui ficaria melhor assim, ó, possivelmente. Não pense que vim revogar, vim para completar, vim para dar pleno cumprimento. Jesus é aquele em quem toda lei se completa. É isso que a gente precisa entender na pessoa de Cristo. É importante a gente entender tudo que tem na lei, porque na pessoa de Cristo toda a lei vai estar completa. Tá? Isso é fundamental. Vamos ver um pouco mais. Abre aí em Colossenses 2, versículos 16 e 17. Colossenses 2, 16 e 17. Quem achou pode ler bem alto e forte. Isso aí. O que Paulo está tratando com a igreja de Colossos aqui? Ninguém vos julga, olha a linguagem que ele está usando. Ninguém julgue vocês por causa de comida, bebida, dia de festa, luas novas, lua nova ou sábados. Ele está pregando aqui, a igreja de Colossos é uma igreja de gentios. Quem são os gentios? Alguém me lembra aí? Tu é um, mas quem são no geral? Todo povo que não é judeu. Né? Então, gente, não é gentil uma pessoa gentil, né? Quando eu era criança eu ficava assim, mas por que os gentios? Não, gentil é uma coisa boa. Não, são os gentios, né? As outras nações são os gentios. E ele fala que Paulo está tratando isso. Essa igreja aqui de Colossos é uma igreja fundamentalmente de pessoas que não são judeus. E aí os caras se convertem, começam a ler a escritura que eles tinham, que é o que nós chamamos hoje de Antigo Testamento. Os judeus olham e dizem, vocês estão querendo viver isso aí, esse negócio de Cristo, agora tu quer andar com Deus, com o nosso Deus, os judeus. Mas vocês não guardam o sábado, vocês não celebram as festas, vocês comem comida impura, vocês comem coisas que não podem comer, vocês bebem coisas que não podem beber. E o pessoal fica, poxa, então será que a gente está errado porque a gente não está seguindo as leis da lei de Moisés? O que Paulo fala? Ninguém julgue vocês por estas coisas. Por quê? Versículo 17. Todas as coisas da lei têm sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. O que Paulo está falando aqui? Ó? Tudo que tinha... Toda a lei, todo o Antigo Testamento, vamos botar assim, todas essas figuras que nós falamos aqui, as festas, o sábado, os sacrifícios, as ofertas, tudo isso era sombra que apontava para Cristo. A partir do momento que tu tem a imagem, e Paulo está falando assim, olha, essa era a imagem, assim, isso era sombra, tá certo? Mas vocês já têm a revelação da pessoa de Cristo. Vocês têm que olhar essas coisas para entender a pessoa de Cristo e não ficar preso nessas coisas. Aqui é o perrengue da vida de Paulo. Paulo morreu por causa disso aqui. Se tu lê Gálatas, tu vai ver Paulo em cólicas, assim, Paulo consternado. Qual é o assunto da carta de Paulo para Gálatas? Ele pergunta, na igreja da Galácia, a coisa entrou, os judaizantes entraram, e o pessoal começou a querer guardar a lei.
e querer se circuncidar, e querer obedecer os ritos todos da lei. E Paulo, quando descobre isso, depois que ele já tinha contato com o pessoal, ele disse: meu Deus, o que está acontecendo com vocês? Vocês começaram na graça e querem terminar na maldição. Vocês não entendem o que Cristo fez por vocês. Vocês começam do... Olha, tenta, quando tu lê Gálatas, tenta olhar assim, imaginar o tom de voz de Paulo falando com base no texto ali. Paulo está assim: eu não acredito. Eu não acredito que eu estou vendo isso. Depois de tudo, Paulo perguntou assim: vocês receberam o Espírito Santo por quê? Obedecendo a lei ou pela fé? Vocês já receberam o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, pela fé, sem lei. Agora vocês querem retroceder e se sujeitar a uma coisa que mata. Paulo está assim, essa é a carta de Paulo para Gálatas, ali, para os Gálatas, tá? E aqui ele fala isso: olha, ninguém julga vocês por causa dessas coisas. Depois, mais para frente, quando nós chegarmos aqui, acho que daqui 1 ou 2 estudos, nós vamos chegar no que Jesus, assim, como é que muda isso, o que Jesus faz de tão importante que nos coloca nessa condição de nós não estarmos sujeitos à lei. A gente vai falar isso mais para frente. Mas só para tu entender que essa lei que a gente está falando agora, ela é fundamental para a gente entender toda a Escritura. É essa lei que nos dá consciência da santidade de Deus. Essa lei que nós vimos até agora aqui, de Moisés, ali do Pentateuco, é ela que nos traz a ideia da santidade, e trouxe para o povo de Deus, traz para nós até hoje, da santidade de Deus. E isso é fundamental que a gente entenda. Esse é um dos papéis desta lei. Olha Hebreus 8, 4 e 6. Isso não está na apostila, por isso que eu vou falar também, além de Colossenses 2, 16 e 17. Hebreus capítulo 8, versículos 4 e 6. Diz assim, Hebreus 8, versículos 4 a 6. Ora, se ele estivesse na terra, falando de Jesus, do sacerdócio de Jesus, tá? Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons ou as ofertas segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestiais. Então, aquele tabernáculo que Deus deu para Moisés, todos os elementos que estão lá são figura e sombra das coisas celestiais. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois, diz ele, vês, faça todas as coisas conforme o modelo que te foi mostrado. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em promessas superiores. Então aqui o autor de Hebreus, que a gente não tem certeza bem de quem é, mas ele está falando para os hebreus, para os judeus, aqui sim é uma carta para judeus, ele está explicando o que Cristo fez. E ele explica o sacerdócio de Cristo. E ele está falando que, olha, o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio da aliança. Ele cumpre, ele realiza aquilo que o sacerdócio e o tabernáculo, tudo, eram figuras de algo superior. Cristo ministra nesse ambiente, nesse tabernáculo superior. Vamos para o Hebreus 10, 1. Só uma página mais para frente. Olha o que fala da lei aqui. Hebreus 10, 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, mesmo com os sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Aqui o autor de Hebreus está falando, nota bem, a lei é o quê? Sombra das coisas que vão vir, que já começaram a ser estabelecidas por meio de Cristo e vão ser plenamente cumpridas quando Cristo voltar e Deus estabelecer tudo que Ele tem para estabelecer. E aí ele fala aqui, inclusive, olha, todo esse sistema de sacrifícios, ele tem um papel pedagógico, ele ensina sobre várias coisas,
Se a gente fosse voltar, não dá tempo, se tu olhar o capítulo 9 de Hebreus aqui, tu vai ver que ele fala o seguinte: o sangue de bodes e carneiros não tem poder de purificar a consciência do ser humano. Ele serve como representação de um sacrifício que precisa ser feito. Todo o sistema sacrificial que está lá em Levíticos, que está estabelecido e que deveria ser feito, ele deveria ser feito para dar essa ideia da santidade de Deus, e era o que Deus tinha até que Cristo viesse. Mas é importante que a gente entenda que todos os sacrifícios descritos e explicados em Levítico, eles apontam para o sacrifício feito por Cristo. Todos eles deixaram de ser necessários porque o sacrifício de Cristo foi perfeito. É isso que está falando aqui. Então, é importante que a gente entenda. Olha, tenta ver assim, para que tu entenda a grandeza e a riqueza do que Cristo fez, tu precisa entender a lei. Senão Jesus nada mais é do que alguém que morreu, derramou um sangue por ti e tu vai para o céu até domingo que vem. Cadê a grandeza de Cristo? Se eu não entendo qual é o sacerdócio de Cristo, olha a grandiosidade do que a gente está vendo aqui, de tanta coisa que apontava para a pessoa de Jesus. Pensa que a morte e o sacrifício, a morte, a ressurreição de Jesus, a vida dele, o ministério dele, preenchem tudo. Eles são a clareza, a realidade de toda a sombra, de todas as imagens que a lei nos traz e nos ensina. Se nós entendermos a lei mosaica, especificamente do que a gente tratou até agora, a obra e a pessoa e a obra de Jesus, elas tomam uma proporção muito maior. A gente consegue entender melhor a grandeza de quem é Jesus. Então é muito importante que a gente entenda isso. Então, só para te mostrar que o quão importante é que nós precisamos entender a lei de Moisés, lá, do que a gente falou até agora, para entender o Antigo Testamento, e quando chega no Novo, aparece a pessoa de Cristo, e tudo que vai acontecer dali para frente é o quê? Agora, Jesus, ele cumpre, Jesus completa, Jesus finaliza a lei. Tudo que está estabelecido na lei, Jesus finaliza. E agora começa, então, uma era com Cristo sendo a figura exata, a expressão exata do que Deus queria mostrar. Olha, assim, a grandeza do que a gente está tratando aqui, especificamente da pessoa de Cristo revelada nessa ideia aqui. Bueno, seguimos. Então, qual era vamos voltar para... Agora volta para Êxodo 19 até o 24 lá, tá? E o Deuteronômio 28. Só queria te dar esse vislumbre para te mostrar assim, uma ponta, como é que liga na outra, e como é importante que a gente entenda essa questão da lei aqui. Voltando para a apostila, aliança através de Moisés, propósito. Qual era o propósito da aliança naquele momento em que ela estava sendo feita? Para que ela servia naquele momento específico? Com essa aliança, estou lendo na apostila aqui, tá? Com essa aliança, Deus está dando cumprimento à promessa feita, a promessa e a aliança feita com Abraão, de que nele todas as famílias da terra seriam abençoadas. E também está retomando o comissionamento feito com Adão de atuar como rei e sacerdote. E isso fica evidente quando Deus chama o povo de Israel de seu filho. Nós vimos lá em Êxodo 24, e Deus está falando agora para Israel, nós vimos em Êxodo 19 também, meu povo de propriedade exclusiva, nação sacerdotal. Lembra que a vocação sacerdotal já apareceu lá no Éden, lá com Adão? Tudo isso Deus está resgatando agora nessa costura que ele faz com essa aliança com Moisés, que é mais um elemento chave, um elemento importante nessa construção, nesse desenvolvimento do plano eterno de Deus com a humanidade. Seguindo na apostila. E aí tem sobre isso, né, os irmãos aqui daí tem o nome deles, escrevem o seguinte: o propósito divino da aliança estabelecida entre Deus e Israel no Monte Sinai, que é o que nós vimos, é apresentado em Êxodo 19, 3 a 6. Vamos olhar aqui. Nós já vimos rapidamente, mas vamos passar de novo. Êxodo 19, 3 a 6. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor falou a Moisés, o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Israel, de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos acheguei a mim.
Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Voltando para a apostila aqui, tá? Depois nesse comentário. Como reino de sacerdotes, nação de Israel, eles irão atuar para fazer os caminhos de Deus conhecidos para as outras nações. É o único povo que tem a lei de Deus e se relaciona com Deus. E também para trazer as outras nações a um relacionamento correto com Deus. Seria a única nação capaz de mostrar como se relacionar com Deus. Como uma comunidade de aliança, Israel irá exibir a todos os povos o tipo de relacionamentos, primeiramente com Deus e em seguida uns com os outros, e ainda com o restante da criação de Deus, no formato que Deus planejou originalmente para toda a humanidade. Então, nota como é importante essa aliança, porque nessa aliança, nesses termos aqui de Êxodo 19 até o 24, e depois os outros textos que a gente viu aqui no Pentateuco, tá? Principalmente Levítico e Deuteronômio, é quando Deus mostra assim, como ele vai fazer, nesse primeiro momento, ainda antes da vinda de Cristo, como é que ele vai usar Israel para abençoar as nações da terra, cumprindo aquilo que o propósito inicial. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus quer todos os povos para ele. Por meio agora de um povo que se relaciona com ele e sabe como se relacionar com ele, em fidelidade, em aliança, nessa aliança de amor fiel, de amor leal, ele se relaciona dessa forma e Israel então vai mostrar para as outras nações o Deus a quem serve. Todas as nações da terra que têm os seus deuses agora vão poder olhar para uma nação que Deus escolheu para isso e vão dizer assim, existe um Deus verdadeiro e que está acima de todas as divindades das nações, é o Deus de Israel. Nós podemos seguir esse Deus. Como é que nós fazemos? Vamos aprender com Israel. Israel pode ensinar como fazer isso. E não só isso, além de ensinar como se relacionar com Deus, Israel poderia, naquele contexto, ensinar inclusive como se relacionar uns com os outros. Não dá tempo para explicar aqui, mas se nós fôssemos olhar do capítulo 21 até o 23 aqui, que fala dos desdobramentos da aplicação da lei, e depois os outros textos que falam da lei mesmo, assim, da prática do dia a dia, tu vai ver que tem muita coisa aqui que as outras nações, que eram estranhas às outras nações. Ainda embora que tu vai ver assim, toleravam a questão dos escravos, assim, tinha o escravo, não era bem escravo como a gente viu na escravatura aqui do Brasil, tá? Mas tinha a questão de servos, vamos botar assim, de escravo, tinha formas de lidar com a família, mas muitas coisas aqui os outros povos não faziam nem de perto. A ideia que se fala hoje de justiça social, de uma sociedade justa, aqui tem algo que é muito superior ao conceito de justiça social, que é a justiça de Deus. Significa as coisas no seu devido lugar. Então, até para ensinar os povos como se relacionar uns com os outros, Israel poderia ser o exemplo, como de fato é até hoje. Muita coisa que nós aprendemos por meio do que está aqui, claro, aprendendo a interpretar isso, mas olhando para aquele momento, para aquele contexto, para as nações que estão em redor de Israel naquele momento, é isso que nós temos. Deus estabelecendo essa nação por meio dessa aliança, desse momento, para que a nação tenha condições de brilhar, de resplandecer entre as nações da terra e ser um luzeiro para que as nações pudessem olhar para Israel e aprender como se relacionar com Deus. Essa era a ideia. E aí aparecem elementos que são fundamentais nesse processo. A lei, que nós já falamos aqui, isso não tá na apostila aí, tu vai ter que anotar. São 5 elementos que vão aparecer aqui no Pentateuco, basicamente, que estão no contexto da aliança e que são fundamentais para entender esse relacionamento de Deus, que Deus está propondo no contexto da aliança. Primeiro é a lei, que vai falar desse modo de vida. Nós temos na lei especificamente aqui, Êxodo 20 até o 23, nós temos o como viver com Deus e com o próximo. Nós temos em Êxodo 25 em diante, nós temos a figura do tabernáculo,
Que daí Deus vai mostrar para Moisés como fazer um tabernáculo. Para que servia o tabernáculo? Para Deus morar no meio do seu povo. Lembra? Esse sempre foi o propósito de Deus. E é isso que vai se cumprir um dia. Deus, ainda que naquele momento era em figura, mas Deus fala o quê? Faz um tabernáculo para mim. Aí você já deve ter visto pregação, vídeos, essas coisas do tabernáculo. Aonde é que ficava o tabernáculo? No meio. Os acampamentos das tribos, das 12 tribos, eram dispostos em redor, e no meio ficava o tabernáculo, mostrando que Deus quer morar no meio do seu povo e ser o centro. Então, também, além de ser uma realidade naquele momento, qual era a mensagem que tinha por trás disso? Ou que estava posta nisso? Deus habitando no meio do seu povo. Isso é fundamental que a gente entenda, porque por que Deus dá as leis? Para que se o povo andar conforme ele está pedindo, ele vai poder habitar, ainda que figuradamente, mas também manifestando a sua presença no meio do seu povo. Essa era a ideia. Então nós temos a figura do tabernáculo aqui, da tenda de Moisés, lá é para isso. Deus no meio do seu povo. Parece uma outra figura muito importante, que é o sacerdote. O sacerdócio que vai lidar com as coisas da lei de Deus, com os rituais, com os sacrifícios. No tabernáculo, com esse sistema de adoração, aparece a figura do sacerdote. Qual era o papel do sacerdote? Mediar entre... Tinha Moisés, que ainda estava vivo, mas depois que ele morresse, o que ia continuar era o sistema do tabernáculo. Tinha os sacerdotes que faziam a mediação entre o povo e Deus. Quem é que oferecia os sacrifícios? O povo levava lá, e os sacerdotes, os levitas, que era a tribo de onde saíram os sacerdotes, eles faziam os sacrifícios. No sacerdócio tem uma figura muito importante, que é o sumo sacerdote. A figura do sumo sacerdote representa quem? Ainda bem, Jesus Cristo. Nunca confunda sumo sacerdote com liderança de uma congregação, de um ministério, nada disso. Porque biblicamente ele representa Cristo, o único que tem direito de entrar na presença de Deus. Uma vez por ano ele entrava, tinha todo o sistema, mas tu vai ver que se a gente olha Hebreus, tu vai ver que a figura do sumo sacerdote aponta para Cristo. Nós somos sacerdotes, sim, mas quem é o sumo sacerdote, ou o super sacerdote, ou o sacerdote top sobre todos? É Cristo. Nós somos sacerdotes conforme Cristo. Aqui o sumo sacerdote está na tribo, né, dos levitas, aqui da tribo de Levi, era Arão o primeiro. E ele vai trazer toda essa figura, tá, dos sacrifícios perante a presença de Deus. Ninguém mais entrava na presença de Deus, lá no Santo dos Santos. Quem é que entrava lá uma vez por ano? O sumo sacerdote. O único que cantava aquela música assim, ó, quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver no outro lugar, era o sumo sacerdote. Ninguém mais pisava lá. E Moisés, mas depois ninguém pisava lá. Se entrasse lá, o que acontecia? Caputz, morria. Então, tanto que até o sumo sacerdote, se ele entrasse em pecado lá dentro, eles entravam com uma corda amarrada no pé, porque se ele caísse duro lá dentro, os caras não podiam entrar lá para buscar ele, tinham que puxar. Isso traz a ideia, o ensino de temor do Senhor. Ah, mas Deus matava as pessoas, mas Deus é mau então. Eletricidade é boa ou é ruim? Põe os dedos na tomada ali. Radiação é boa ou é ruim? Pode ser boa. Pega esses aparelhos de imagem, de raio-x, essas coisas. Lá dentro tem produto radioativo. É útil para nós? Abre aquela cápsula lá e dá uma colherada. Tu vai virar o peixe de 3 olhos, aquele do Simpson lá. Não, vai ser bem pior, né? Tu vai morrer. Mas o que acontece? Não é mal. É só que
tu te relacionou com isso da forma errada. Deus nunca foi mau. O problema é que a nossa condição pecaminosa nos faz botar o dedo na tomada de pé descalço e molhado. Por isso, e é isso que Deus está ensinando. Olha, não vem de qualquer jeito. Porque se tu vier, não é eu que vou desferir um raio para te matar, vou te dar uma espadada. Tu vai cair duro naturalmente, porque tu está em pecado. E a minha natureza é totalmente oposta ao pecado. Por isso que tinha essa ideia de temor da presença de Deus. Meu Deus, eu vi a Deus, eu vou morrer. Por que eles tinham isso? E porque isso está aqui. E quantas vezes vocês vão ver na Bíblia, no Antigo Testamento especialmente, aqui nesse trâmite todo de Moisés, aqui nos 5 primeiros livros, o pessoal murmurou e daqui a pouco morreram 20 mil. E aí o pessoal fez não sei o quê e reclamaram, murmuraram contra o Senhor e morreu mais 30 mil. Por quê? Por que eles morriam? Porque eles se rebelavam contra o Senhor quando o Senhor estava no meio deles. Remédio que Deus encontrou. O que Deus disse para Moisés? Moisés assim, vamos resolver isso. Eu vou dar tudo que eu disse que eu ia dar para vocês. Eu vou abençoar, vocês não vão ficar doentes, vocês vão entrar na terra, mas eu não vou junto. Porque senão eu vou terminar com o resto do país. Em outras palavras, tu vai achar isso no texto lá. O que Moisés diz para Deus? Se a tua presença não vai comigo, eu não quero nada disso. Eu abro mão de todas as bênçãos se eu não tiver a tua presença. Eu pago o preço, eu intercedo por eles, eu oro por eles. Mas eu quero a tua presença. Pergunta para pensar. Por que será que a gente não vê a presença de Deus mais intensamente manifesta no nosso meio, nos nossos dias? Será que não é por misericórdia de Deus? Deus continua sendo o santo que Ele é. Hoje a gente tem livre acesso, tem o perdão dos pecados em Cristo, mas a gente precisa andar como Cristo. Aí entra a ideia de santidade, de santificação. O que tinha escrito na testa do sumo sacerdote? Santidade ao Senhor. O que significa ser santo? Essa vai ser boa. Vamos lá. O que é? Separado. Separado. Alguém tem mais alguma ideia? Pode falar alto. Escolhido, exclusivo, separado. Normalmente a gente tem a ideia do... Eu aprendi há muitos anos atrás. Separado para Deus. Por que a gente tem essa ideia do separado? Há assim, explicações diferentes, tá? É que a origem, na palavra hebraica, o pedacinho ali da origem dessa palavra, ele é o mesmo, ou é muito semelhante ao da ideia da palavra cortar. Santo é kudus. E claro, eu estou falando assim, um ajustado aqui, né? E lembra a palavra de cortar uma aliança, karat, que era o cortar? Esse que do início das duas palavras, o pessoal olhou isso e disse assim, já que é parecido o cortar e o santo aqui, tem esse início, o que é o mais provável que ser santo signifique? Separado. Se nós olharmos no contexto bíblico o que significa ser santo ou santidade, nós vamos ver uma coisa um pouco diferente. Se tu olhar o uso desta palavra, a vida de Arão, a partir do momento que ele passou a ser sacerdote, a vida dele passou a ser o quê? Totalmente consagrada ao Senhor. É separado? É. Mas se eu olhar só o separado, o fato de eu me separar de vocês me faz eu estar vinculado com alguém? Não. Mas se vamos supor que o Júlio tivesse fosse de outro grupo aqui, tá? E eu disse assim, eu vou me separar de vocês em nome do Júlio. Aí eu fico aqui. O Júlio está lá. Tem alguma relação entre nós? Não. Agora se eu disser assim, olha, eu vou me aproximar do Júlio.
e vou me dedicar, vou dedicar a minha atenção, o meu tempo para o Júlio. Consequentemente, eu estou separado de vocês, mas primariamente eu estou o quê? Dedicado ao Júlio. Se tu for ver, depois tu pega e olha com o tempo, quem tiver curiosidade, enfim, acho que vale a pena olhar. A palavra santidade, a ideia de santidade, ela está, no contexto que ela é usada na Bíblia, ela está muito mais vinculada com a ideia de consagrado, dedicado. O que seria santidade nesses termos? Uma vida consagrada ao Senhor. Santidade não é, nesse contexto, santidade deixa de ser o que tu não pode fazer e passa a ser tudo o que tu pode fazer. Ser santo não é eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Eu sou da igreja, eu sou cristão, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso aquilo, eu não posso aquilo outro, porque eu vivo em santidade. Isso não é santidade, isso pode ser separação. O que é santidade ao Senhor? Eu vou consagrar minha vida ao Senhor, eu vou buscar o Senhor, eu vou ter comunhão com Deus, eu vou me envolver com as coisas de Deus, eu vou me aproximar de Deus. E quanto mais eu me aproximo e me encanto com Deus, ou me fascino com Deus, e mais eu quero estar perto dele. Lembra aquela música, quanto mais te conheço? Como é que é? Eu te quero mais, alguma coisa assim. Tá, ou seja, quanto mais eu estou perto de Deus, mais eu quero estar. Consequentemente, eu estou me afastando das outras coisas que estão longe de Deus. Que não condizem com Deus, mas isto porque eu estou me aproximando de Deus. Que vida chata é quando eu tenho... Não é agora, tá, é essa a ideia. Pensa comigo. Não que aconteça aqui, tá, mas vocês já devem ter visto. Aquela ideia de que dos não pode. Antigamente era mais comum, mas assim, se tu só olhar o que não pode fazer, a vida cristã é alegre ou é uma vida xarope? Quem é que aguenta, né? E aí todo dia alguém pode inventar mais alguma coisa ainda, né? Olha, eu fui ver aquela série lá, eu acho que tu não pode ver. Claro que tem coisa, eu não estou dizendo que não tem que ter bom senso nas coisas, não é isso. Mas eu posso criar uma série de regras, dizer não pode, não pode, não pode. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu tinha estava num almoço na casa de uns conhecidos, e eu era adolescente na época, estava desviado, e eu sei que eu fiquei dentro do carro esperando o pessoal terminar de almoçar, e um rapaz da família lá era cristão, e ele, pelo que eu entendi, ele participava de uma igreja daquelas assim de usos e costumes bem hard, assim. E aí ele veio conversar comigo e ele usou um termo que eu até hoje eu lembro. Ele disse assim, ele conversando numa boa e tal, assim, não estava me enchendo a paciência nem nada, mas ele usou um termo que eu guardei. Ele disse assim, tu sabia que quanto mais a igreja proíbe, mais perto ela está de Deus? Eu digo, tá bom. Aquilo ali eu guardei porque às vezes a gente tem essa ideia de santidade. Quanto mais proibição tiver, mais abstinências eu tiver, quanto mais acho que é asceticismo que fala, o asceta, quanto mais eu me isolo das coisas desse mundo, quanto mais eu me distancio do mundo, mais santo eu sou. Nesse contexto que a gente está falando, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais consagrado eu sou. Quantos de vocês aqui, depois que se converteram, mudaram padrões da sua vida sem ninguém ter te dito que tu precisava fazer isso, mas tu entendeu que para andar com Deus tu precisava mudar a tua vida? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Grande maioria. O que isso significa? Que a santificação é operada pelo Espírito Santo na medida em que tu te aproxima de Deus. Uma vida de santidade não é um meio para obter um relacionamento com Deus. Uma vida de santidade é a consequência de uma vida de relacionamento com Deus. Quanto mais perto de Deus tu estiver, mais a santidade de Deus vai entrando em ti. Nesse contexto que a gente trata de santidade, que a gente está falando aqui, se tu for olhar a palavra santidade, que está na testa lá do sumo sacerdote, essa ideia é alguém consagrado ao Senhor, e essa é a ideia de Cristo. Como é que Cristo viveu nessa terra? Jesus falou, a minha comida e a minha bebida são o quê? Fazer a vontade do meu Pai.
Meu prazer é alegrar o meu Pai. Eu faço as obras do meu Pai. Eu quero satisfazer o meu Pai. Como é que Jesus vivia? Consagrado ao Pai. Por isso, porque ele vivia essas coisas, ele não vivia as outras. Então, essa é a ideia de santidade que a gente precisa entender aqui, que isso está nesse pacote, na medida que nós entendemos o sacerdócio apresentado no Pentateuco, aqui em Êxodo, Levítico e tal. Então, por isso que é importante a gente pegar essas coisas. Outra figura que vai aparecer aqui são as festas de Israel, as festas bíblicas. Nós temos... são 3 momentos principais no ano. É a Páscoa, Tabernáculos e colheita, eu acho que é. Aí tem essas coisas junto, só que o jubileu era de 7 em 7 anos. Né? Era um outro momento. Mas nós temos 3 festas específicas, vamos ver onde é que vai aparecer aqui. As festas, Êxodo 23, 14. 3 vezes no ano me celebrarás festa. Guardarás a festa dos pães asmos. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe. Porque nele saíste do Egito, ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Guardarás a festa da cega, deve ser da colheita, dos primeiros frutos do teu trabalho, quando houveres semeado no campo. E a festa da colheita, a saída do ano, quando recolheres o fruto. 3 vezes no ano, todo homem aparecerá diante de mim. Aí aqui ele está falando, depois essas festas vão ter desdobramentos. Então tem aqui a dos pães asmos, é onde vai acontecer também a Páscoa, se eu não me engano. Daí tem essa da colheita, tem a celebração do dia o dia da atonement, deixa eu olhar aqui. É o dia da redenção, acho que é dia do perdão. Olha Levítico 16 aí que tu vai ver. Aqui. O dia da expiação, tá? Era um outro momento importante, né? Um evento realmente aqui tratando da questão do pecado que acontecia anualmente, e a festa dos tabernáculos. Então nós temos essas 3 festas e o dia da expiação aqui. Todas essas festas, tá? Elas têm um significado muito poderoso, vamos chamar assim, tanto especificamente para a nação de Israel, porque elas eram sinalizadoras. Todas essas festas, elas eram como sinalizadores do destino de Israel, tanto do passado como do futuro. Tabernáculos apontava, lembra que tu habitou em tendas, tudo e tal, mas apontava para o dia que Deus haveria de tabernacular no meio do seu povo. O que a Bíblia diz de Jesus? E ele habitou, ele tabernaculou no meio do seu povo, e ele virá a fazer isso de forma plena quando Jesus voltar. Então, todas essas festas nos apontam para isso. Se não dá para entrar, eu queria muito, talvez em oportunidades futuras a gente fale só sobre as festas, que é muito interessante ver assim, como isso nos abre coisas a respeito tanto do Antigo Testamento, mas especialmente da pessoa de Cristo, da obra de Cristo, como isso chega até nós como igreja, é algo muito rico. E outro ponto fundamental, que era inclusive o símbolo da aliança, dessa aliança aqui, o descanso. De tudo isso, Deus diz assim, olha, qual é a aliança com Abraão, o sinal foi a circuncisão. Qual era o sinal da guarda? Como é que os judeus, os israelitas, guardavam a aliança? Essa aliança aqui de Moisés. Não trabalhando no sábado. O Shabat. Era o dia do descanso. E aqui é interessante. Olha, pensa assim, o que Deus está dizendo? É nisso que tu vai provar que tu é fiel à minha aliança. Descansando. Por que isso era prova de fidelidade? Se tu olhar em Levítico 26, a gente já está indo para o final, tá? Levítico 26, ele começa falando, que é o que eu falei para vocês, ele é um paralelo, vamos dizer assim, do Deuteronômio 28. 26:1 vai falar, olha, não faz outros deuses diante de mim e tal, guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário.
Guardar o sábado significava o que para esse povo? Qual era a mensagem que eles estavam dando? Nós confiamos no Senhor. Não, para os judeus, nessa aliança aqui, não trabalhar no sábado era a declaração de que eles confiavam na provisão de Deus. Eles confiavam na soberania de Deus. Eles confiavam no descanso de Deus. Olha que coisa interessante. Antes eles tinham o que fazer. Agora, como é que tu guarda essa aliança? Para. Descansa. E lembra de mim. Era o dia de lembrar ao Senhor. Então, depois a gente vai falar mais para frente qual é a nossa relação com o sábado, tá? Mas entenda essa figura aqui, do descanso. Hebreus vai falar sobre o descanso. E ele diz assim, ainda resta um descanso que Deus quer nos colocar por meio de Cristo, que é o descanso quando tudo estiver estabelecido. Mas até essa figura do sábado, ela aponta para Cristo. E em Hebreus a gente vê isso de forma muito clara. Então, só que voltando para esse contexto, os profetas vão cobrar o povo de Israel. Por que vocês não guardam os sábados? Por que vocês trabalham nos sábados quando eu disse para não trabalhar e me desonram e quebram a aliança que nós fizemos? Tu vai ver os profetas, Deus fala através dos profetas, quando ele está falando assim, olha, eu vou mandar vocês para o cativeiro, eu vou mandar, a cidade vai ser assolada, e no meio das advertências que Deus vai dando, às vezes aparece a seguinte frase, então a terra descansará e os meus sábados serão obedecidos. Algo mais ou menos assim. Deus cobra isso, olha, o descanso na minha presença é sério. Traz isso para os nossos dias. Quem é que consegue descansar hoje? Assim, naquela hora que tu está pilhado e correndo assim, eu sei que tem situações que são enfermidades, tá? Tudo bem? Mas no geral, quanta ansiedade tem no nosso meio hoje e quanta dificuldade de descansar. É difícil, né? Às vezes tu diz assim, minha alma, te aquieta e descansa no Senhor. Esse é o nosso parte do nosso guardar o sábado hoje, é aprender a descansar no Senhor. Então, isso é o que. Então, olha o papel do sábado e depois vai mostrar o descanso, isso na perspectiva de Cristo também, do descanso eterno, tá? Vamos lá. Então, nós já falamos aqui como é que ela aponta para Cristo, nós já mostramos vários pontos aqui. O que é importante, eu vou só colocar para vocês, é Gálatas 3, se quiser anotar aí, quando tem ali, né, como é que aponta para Cristo. Gálatas 3:13. Os versículos anteriores vão falar exatamente sobre a lei e a maldição de quem desobedece à lei. No versículo 13, Paulo diz assim, ó: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Quem é que amaldiçoava essa maldição aqui da desobediência? Quem amaldiçoava? Deus. Dava para fazer quebra de maldição? Imagina Moisés, pessoal, o Josué, vamos fazer uma quebra de maldição aqui, porque né, tá com problema. Quem é que eles iam ter que repreender? Quem é que botava a maldição? Deus. Não tinha como. Por isso que olha a grandeza do sacrifício de Cristo. O que Cristo fez nos resgatando desta maldição aqui, nenhuma de todas aquelas... Aí é importante a gente entender como é que isso aponta para Cristo. Todas as maldições que a gente viu antes lá no Deuteronômio 28, tudo que tiver lá, todas, 100% delas, todas, integralmente, todas, tu foi resgatado delas. Nenhuma delas, se tu está em Cristo, nenhuma delas está em ti. Nenhuma delas está sobre ti.
Quem é que amaldiçoava? Não eram os demônios. Guerra espiritual é outra coisa. Lidar com opressão é outra coisa. A maldição da lei. Tu acha que tu entrega a tua vida para Cristo, tu entra na nova aliança e Deus vai continuar querendo te amaldiçoar e tu vai ter que dizer, Deus, vamos quebrar essa maldição. Não, tá aqui, ó. Ele nos resgatou da maldição da lei. Todas as maldições da lei, de todas tu foi resgatado. Dessas aqui tu não precisa fazer quebra de nada. Tu só precisa agradecer porque tu já está livre. Entenda? Às vezes o pessoal quer falar sobre questões espirituais, herança espiritual, das trevas e outra coisa, e usa esses textos da Bíblia que fala que Deus visita as iniquidades e a maldição. Essa maldição aqui é outra coisa. Dessa aqui tu só agradece. Tu está livre, não tem peso nenhum sobre a tua vida. Só faz isso, agradece. Todo dia que tu lembrar, que tu vê esse texto, agradece. Deus, obrigado, porque eu fui livre de toda essa maldição. Qual era a pena dessas maldições aqui? A morte. Era o único jeito de pagar. Quem é que pagou por ti? Jesus. Deus condena alguém 2 vezes pelo mesmo pecado? Não. Jesus já pagou. Se Jesus já pagou, não tem condenação nenhuma sobre ti. E maldição nenhuma sobre ti. Destas que estão aqui, nenhuma. Porque Cristo cumpriu toda a lei por nós e nos inseriu nele. Quando Deus olha para nós, quem é que ele vê? O seu filho. O sangue do seu filho. O preço está pago. Vamos lá, encerrando então. Parte de Deus e parte do homem. Nós já mostramos aqui a parte de Deus, ele assume a responsabilidade de dar a terra, né, levar o povo para a terra prometida, cumprir o que ele promete. A parte do homem, o que é? Ser fiel neste relacionamento. Né? Tá ali, ó, que é fruto de um relacionamento de filiação, em amor leal e integridade para com Deus. É a ideia de fidelidade de aliança. É isso. Tá? Ser fiel à aliança que foi feita entre as partes. É isso que Deus espera do homem. Detalhes a gente já falou aqui, né? A questão da... Moisés também como mediador, ele também é uma figura de Cristo, né? E Moisés vai falar, olha, Deus vai mandar outro no meu lugar depois. Ele está falando de Jesus. Como é que essa aliança foi desonrada? Ela foi desonrada, é a que mais foi. Todo o Antigo Testamento daqui para frente vai ser desonra da aliança praticamente. Assim, não, tem eventos que não, mas os sacerdotes vão desonrar a aliança, os reis vão desonrar a aliança, vão ter os falsos profetas, vão ter o povo, assim, tudo que a gente vai ver daqui para frente, basicamente é isso, né? É agora Deus lidando com essas infidelidades do povo. Então ela foi muito desonrada. Já falei aqui de Paulo, né? Que a lei... Jesus nos resgata da lei. Qual é o papel da lei para nós? Aí está na apostila aí, tu vai ver no finzinho da página 27, Gálatas 3:24, fala assim, ó, para que a lei serve para a humanidade como um todo? Para os judeus, nós vimos aqui, ela tinha um propósito específico. Mas para a humanidade como um todo, qual é o papel da lei de Deus, da lei mosaica lá? 3:24. De maneira que a lei nos serviu de aio. Alguém tem outra palavra aí no lugar de aio? Tutor. Que mais? Fala mais alto que eu não entendi. Tomando conta. Aqui, aio, lembra o que é aio? A criancinha que pega e leva aqui. Ou tutor, alguém que conduz outro para algum lugar. O papel, olha, vamos mudar. Aqui, ó. Versículo 24. De maneira que a lei nos conduziu de tutor, de condutor, de professor, de educadora, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Para que serve? Aqui Paulo explicando qual é o propósito da lei para a humanidade como um todo. Mostrar que todos são pecadores e não tem remédio. Esse é o papel da lei. É colocar. Paulo vai ampliar isso em Romanos. Paulo vai falar, olha, a lei ela serve, na verdade ela é boa, tá? Mas o papel da lei é mostrar o teu pecado. É para isso que serve a lei. Este é o propósito da lei. Te levar te levar à consciência
da tua incapacidade de agradar a Deus, de ser aceitável a Deus no teu próprio esforço. Esse é o papel da lei. Ou seja, a lei que nós vimos aqui, o papel dela é mostrar que todo ser humano é incapaz de se relacionar com Deus. É de te botar próximo da porta do desespero. Assim, tipo, não tem jeito. É isso que para isso que a lei serve. Quando tu entende a lei e tu entende que tu não tem conserto em ti mesmo, tu chegou, Deus te apresenta quem? Jesus. Ela te conduz a Cristo. Ela te mostra que tu de ti mesmo não tem como te relacionar com Deus, tu de ti mesmo, tu não tem como atender a santidade de Deus, tal como é expressa na lei, e tu precisa de alguém para fazer isso. E a lei, toda ela, ao mesmo tempo que ela te traz essa consciência de que tu é incapaz de te relacionar com a santidade de Deus, porque tu não tem a mesma santidade de Deus, ao mesmo tempo toda ela é a sombra, toda ela é o indicativo, toda ela é sinalizadora para a pessoa que vai te levar, que vai resolver o teu problema, que é Cristo. Então, a lei é o testemunho de Cristo, mostrando sim, nós somos incapazes, e ao mesmo tempo, sim, nós temos a solução. Deus proveu a solução por meio de Cristo. Então a lei mostra a minha incapacidade. Eu não devo tentar me relacionar com Deus pela lei de Moisés aqui, né? A gente usa o termo lei de Deus para a palavra como um todo, tudo bem. Mas não é obedecendo à lei que nós nos relacionamos com Deus. Nós nos relacionamos com Deus compreendendo quem é Cristo, crendo na pessoa e na obra de Cristo e nos tornando seus seguidores. Aí nós passamos a ser filhos de Deus, estamos libertos da maldição da lei e a partir de agora, como Ele morreu a morte que era nossa e nós morremos com Ele e Ele também ressuscitou a ressurreição que é nossa, nós ressuscitamos com Ele, por isso que nós somos nova criatura. O condenado era a velha criatura, está morto. Quem é que está vivo agora? A nova criatura. E a Bíblia diz que quem é nova criatura não tem condenação. O que a lei faz é te apontar, ressaltar o teu problema. Tu vai ver isso em Romanos 7, 6 e 7, principalmente 7. A lei ressalta o teu problema e diz, olha, o problema é sério, é grave, não tem remédio, só morrendo. E aí a própria lei diz, Deus na lei mostra, olha, tudo bem, esse é o remédio e é isso mesmo que nós vamos fazer. Alguém vai morrer no teu lugar. E aí nós morremos com Cristo. Por isso que Ele morreu a nossa morte. Entende que a cruz de Cristo é muito mais que o sangue de Jesus purificou os meus pecados. Ok, mas é muito mais que isso. Quando Cristo morreu, tu estava lá também. Ele morreu nos representando. Pensa que se alguém fosse condenado no fórum, aqui na frente, alguém chegasse e dissesse, olha, ok, ele está condenado, então eu estou aqui, eu vou pagar a pena por ele. Eu vou pagar. E ele paga a pena por cada um de nós. A pena era a morte de cruz, ele pagou essa pena por todos nós. O que tu deve para Deus hoje? 0. A Bíblia diz que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Toda a condenação da lei, Paulo vai falar em Colossenses, que Cristo removeu o escrito de dívida que era contra nós. Colossenses acho que é 2,15, não é 2,13 por ali. Ele removeu o escrito de dívida, a lei. Ele removeu, cancelou e disse o quê? Está pago, paguei a tua conta. Vai. Paguei a tua conta e te depositei agora uma nova vida, igual a minha, para que tu viva em novidade de vida. Por isso que nós vivemos como novas criaturas no poder do Espírito. Agora a gente tem condições de desfrutar da nova vida que Jesus estabeleceu na ressurreição. Eu já estou adiantando as coisas das outras aulas, mas tudo bem. Então, só para finalizar e para te mostrar o papel, como é importante a gente entender a lei. Que a lei nos traz, com a lei, tu consegue entender, e tu entendendo isso, quando tu lê as cartas de Paulo, tu lê o Evangelho, tu lê as cartas de Paulo, agora eu entendi.
fica mais claro, né? Aumenta a dimensão para que eu entenda a grandeza da obra de Cristo por mim. Não é à toa, pode ficar de pé para nós orarmos já, a gente está encerrando. Não é à toa que Paulo falava assim, profundidade de conhecimento e sabedoria. Paulo às vezes estava ditando as cartas, aí ele sai com essas. Cristo em quem todas as riquezas do conhecimento e da sabedoria estão ocultas. Profundidade. Porque Paulo, imagina alguém que está entendendo isso aqui, assim, Deus está trazendo isso para ele, ele está falando, e ele mesmo se maravilha com a grandeza do que Cristo fez por nós. Então, com base nisso, a gente vai encerrar aqui, e nós vamos encerrar agradecendo ao Senhor pela sua lei que revela quem nós somos, e pelo seu Filho que nos resgata e nos faz ser quem nós não éramos e agora seremos eternamente. Amém? Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra, por esse tempo com os meus irmãos aqui. Muito obrigado, Pai. Embora a gente não tenha tido tanta interação como outras noites, mas eu te agradeço porque nós podemos crescer na tua palavra, crescer na revelação do teu Filho, na revelação da tua obra, vermos a grandeza que tu faz, de que o que era simples, que poderia ser visto talvez como a lei de um país, na verdade tem toda uma grandeza por trás de revelar a tua pessoa, o teu plano, o teu propósito, a tua grandeza, todo o teu plano eterno, Deus, que fala com toda a humanidade de todos os tempos, aqueles que já passaram, nós que estamos nessa terra, aqueles que virão. A tua lei sempre vai falar com todos e sempre vai revelar para todos a pessoa do teu Filho Jesus. Obrigado, Deus, pela obra tremenda de Cristo. Obrigado por nos resgatar de toda maldição. Obrigado por nos dar uma esperança, por nos dar um destino, que é o destino eterno de andarmos contigo, Deus, de entrarmos no teu descanso, entrarmos na terra prometida. Isso sim, Deus, eu quero te agradecer nessa noite, por tu nos trazer esse entendimento, e eu te peço, continua a nos ampliar, a nos auxiliar, Deus, para que nós compreendamos. Derrama sobre cada um aqui, sobre os irmãos que não puderam estar aqui essa noite, da tua unção de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do teu Filho Jesus, Deus, que cada dia mais nós tenhamos revelação, compreensão da grandeza, da majestade, da beleza da pessoa e da obra de Cristo, Deus, em nome de Jesus, e que nessa medida nós venhamos andar cada dia mais nos tornando parecidos com Jesus. Que esse seja o alvo da nossa vida, sermos filhos como Jesus foi filho, nos tornarmos filhos maduros, semelhantes a Jesus, para eternamente estarmos contigo e com o teu Filho. Pai, em nome de Jesus, te agradeço, peço, nos leve em segurança para os nossos lares, nos abençoa, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Boa semana, irmãos, Deus abençoe e até a próxima.